Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. E na data de hoje, a convidada realmente te transfere conhecimento para a riqueza. E oficialmente é atleta, é modelo, já entendeu todo o conceito aqui do podcast, é apresentadora e já me zoou nos bastidores pelo não uso do Pix. Não tá fácil para ninguém não, pessoal. E com certeza teremos um bate-papo que vai trazer muito insight para você aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo ao De Frente com o Gui, seja muito bem-vindo à comunidade do TC, Evelyn. Sucesso por demais. Muito obrigada, Gui. Tô super feliz de estar aqui. Obrigada, pessoal, pelo convite. Vamos lá. Faz um favor, Diga. Olha para aquela câmera, joga um olhar e fala: quem sou eu para a nossa comunidade aqui, ó. Pra quem tá assistindo você no YouTube do TC que não te ouve, assim, ó, pessoal, se você não viu ela ainda na internet é porque você não investe direito. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então já fica ligeiro aqui as mídias sociais para você poder acompanhar o conteúdo, né? Mas, por favor, quem é você? Faça o seu primeiro corte ali de apresentação. Vamos lá. O que você quer saber especificamente? De onde você veio? Nasceu no interior de Minas? Nasceu no interior de São Tá. Paulo? Nasceu em São Paulo? Eu sou a Evelyn Macri Poit, agora que eu casei. Sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Chiqueza. Mas eu moro aqui em São Paulo desde 2009. Sou especialista em marketing digital lá na Genial Investimentos. Faço parte de apresentadora também. Sou embaixadora de algumas marcas que eu represento. Não acho, não. Fala duas. A Insider, a America Chip e a Páprica, que inclusive estou usando aqui. Eu também sou jogadora de basquete, eu invisto, sou investidora e tenho investimentos em imóveis também. Então, eu cuido de uma carteira de imóveis meus. Nossa, a gente vai longe no bate-papo aqui hoje, então, hein? E deixa eu te falar, qual que foi a primeira coisa de tudo isso que você fez? Você jogou primeiro basquete, você começou primeiro a investir, você começou nas câmeras, me fala um pouquinho aí a sua trajetória. A primeira coisa que eu fiz foi jogar basquete, fui federada lá em Santa Catarina. E quantos aninhos você tinha? eu tinha uns 13 anos de idade, então eu jogava na escola e aí meu professor me convidou para jogar na federação e foi super legal, porque eu jogava todos os esportes, sempre fui super entusiasmada com esporte, e o basquete eu me encontrei, assim, então eu amo jogar basquete. A gente tava até conversando aqui, o Gui é jogador de basquete também, viu? A gente já vai marcar um racha. Arquivo confidencial aqui, eu vou te zicar, editor, mas traga aqui os momentos de Guilherme Cunha jogando basquete, eu vou ter que achar, senão vai ficar ruim pra caramba. Teremos vídeos. Você tem também? O quê? Vídeo de basquete? Tenho vários. Ó, sensacional. E eu comecei com 13 também, hein? Olha só. Olha, em algum momento, se eu tivesse muito bom, realmente, que eu fiquei no estado. Não, mas eu eu acabei não seguindo com a carreira de basqueteira. Com 15 anos, eu fui morar na China. Caraca, mulher. É legal ver a cara das pessoas. China? Made in China? Eu fui morar na China. Modelo? Porque eu comecei a ser modelo por volta da cidade, com 13, 14 anos. E aí eu consegui meu primeiro contrato internacional. Então eu fiquei 1 ano na China. Como é a China? China, Tailândia e Taiwan. Como é que é a China? Fala pra mim o que é a China de fato, estruturalmente dizendo. A gente não tem muita informação da China. Você viveu na China. Assim, é que eu fui a trabalho. Então, eu tive uma perspectiva diferente, Sim, né? Do que a gente tá vendo agora da situação macroeconômica. Mas, assim, eu tive uma experiência incrível, porque eu aprendi a lidar com dinheiro, eu que administrava minhas finanças, eu que administrava os pagamentos para a agência dos clientes. Então, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu pude crescer muito como pessoa. Você fala algo em chinês? Você me xingou, né? Olha que figura. Eu falei um pouquinho, eu não falo muito bem chinês. O que você quis dizer com essa frase aí? É isso, eu falo um pouquinho. Legal. Eu não falo muito bem chinês. Muito bom, mas já matou uma charada. Saiu da China e foi para? Então, e aí eu voltei da China para minha cidade, Balneário Camboriú, não sei se você conhece. Conheço. Balneário Camboriú é uma delícia. E aí eu achei que estava muito pequeno para mim, porque imagina, eu tinha morado 1 ano fora e eu queria aproveitar essa minha fase de modelo. E eu consegui um contrato em São Paulo. Então eu fiquei um período trabalhando em São Paulo, trabalhei com grandes marcas. E aí depois eu entrei na faculdade e eu deixei essa profissão um pouco de lado. Qual foi a sua formação daí? Eu sou formada em Relações Internacionais. E aí no mesmo dia que eu finalizei a faculdade, eu iniciei uma pós-graduação em Business na GV, voltado para o empreendedorismo. E ali, tipo, despertou, assim, as finanças. Então, foi isso, basicamente.
Finalizou, começou investindo, que nem você falou, já desde sempre, né? Pelo menos organizando as finanças. Chegou nesse momento de apresentadora, chegou na Genial. Genial foi a sua porta de abertura dentro do mercado financeiro ou você teve Não. algum bastidor antes? Então, na época da faculdade, eu lembro que eu ia eu ia pra França como que fala? Pra ter uma dupla titularidade, pra fazer uma parte da faculdade lá. E aí, eu me inscrevi num concurso da Riachuelo. E aí, eu tinha meu perfil do Instagram e tal, e aí tinha um concurso pra ser Riachuelo Fashion Girl, que era pra ser justamente uma embaixadora da marca. E aí, eu entrei, assim, no concurso como quem não quer nada, só que eu já ia pra França pra fazer o intercâmbio lá. Então, eu entrei mais ou menos, assim, como não quer nada, queria conhecer o pessoal que tava lá. E aí, eram 2.000 meninas inscritas, todas voltadas pra moda, né? Faculdade de moda, negócios da moda. E aí, eu cheguei lá, mandei bem e eu ganhei o concurso. Então, eu tive que tomar uma decisão de ficar no Brasil, não ir pra França. E acabou sendo maravilhoso. Então, eu fazia cobertura de Fashion Week, eu escrevia no blog sobre tendências de moda, eu entrevistava as pessoas. Então, foi maravilhoso. Enfim. Pô, você tem uma história legal na moda, então, e aí, né? Você só não passou pra ela, exato, né? Mas aí foi aí que surgiu esse negócio de ser apresentadora. Uhum. Então, foi esse meu primeiro momento como apresentadora. Nós já te vimos na televisão? Na televisão, em que sentido? Fazendo novela? Não. Alguma coisa referente à moda ou ficou... Não foi pra televisão. Na China, sim. Na China, eu fiz um comercial da Pizza Hut, passava na televisão o tempo inteiro. Não vou mostrar aqui, tá? Não coloca essa imagem. Não vai ter arquivo confidencial. E como é que foi essa sua internacionalização e essa sua movimentação pro vídeo, assim? Foi uma transição leve? Tem gente que, vai embora com uma coisa natural e tem gente que começa a se adaptar, fica encanado com imagem e por aí vai. Como é que foi essa sua transição de uma pessoa, entre aspas, normal para uma comunicadora em frente às câmeras, hein? Então, eu lembro que em 2019 eu fiz um curso de oratória na Nova Acrópole. Então, eu estava cursando filosofia, fiz filosofia durante um ano. E aí, teve um curso de oratória, vou fazer porque minha irmã ia fazer, e a gente fez juntas. E eu achei muito interessante esse curso, para se posicionar, para falar bem. Isso que eu te perguntar, curso de oratória todo mundo já ouviu e tem muita gente querendo fazer. O que você aprende num curso de oratória? Incrível. Ajuda o povo aí. É maravilhoso. Você aprende a entonação, a mensagem que você quer passar. Como transmitir a mensagem de uma forma clara, porque não adianta eu falar de qualquer jeito, o que importa é o que você vai entender com a minha mensagem. Justo. Então, as pausas, os momentos, sabe? Isso que você aprende, o tom de voz. Então, muito legal. O posicionamento, né? A posição do guerreiro, a posição das mãos quando você direciona a palavra para a pessoa, você direciona a mão para a pessoa. Então, você aprende tudo isso no curso de oratória. Sensacional. Muito legal. E aí você participou de qual empresa antes da Genial no mercado financeiro? Então, e aí eu já investia e eu era cliente da Nord, da Nord Research, da Marília, do Bruce e do Breia. Legal. E aí eles acabaram me chamando, assim, eu fazia várias perguntas sobre mercado, situação econômica e tudo mais, e eles me chamaram para uma conversa e falaram, Evelyn, por que você não vem fazer uns vídeos pra gente? Foi aí que inicializou, então. E foi incrível, assim, tipo, eu lembro que o nosso era um contrato de prestação de serviços, né, não era um contrato CLT, e aí eles me chamaram para fazer, tipo, 4 vídeos para eu analisar as ações e analisar o relatório do analista, Uhum. E eu transmiti essa mensagem em um vídeo de 5 minutos no YouTube. Só que eu amei isso. Assim, foi incrível pra mim. Né? Nossa, eu lia, ficava lendo e simplificava isso para uma linguagem fácil. Porque se for falar a linguagem de analista, ninguém entende, né? Sim. O economês. Então, eu transmiti de uma forma fácil, eu acabei amando isso. Então, eu lembro que o nosso primeiro mês era para eu entregar 4 vídeos, eu fiz 15 vídeos, sabe? De tão legal que eu achei. E aí, eu tava nessa fase de procurar o que mais eu poderia me concentrar os meus esforços. E aí, eu decidi, cara, vou fazer isso, vou investir nisso. Então, eu fui em outras casas e nesse meio tempo eu acabei conhecendo a Genial.
Inclusive, eu tenho um bom relacionamento com a Nord, inclusive voltei lá, pô, a Genial me ofereceu isso, super legal. O que vocês acham? Elas, vai lá, vai com a Genial, casa grande. E eu acabei aproveitando. E eles me receberam super, super bem. Sou muito grata a eles. O Rodolfo, que é o CEO da Genial Investimentos, o Luciano, que é o CMO, e a Denise, que é minha chefe. Sensacional. A todos um grande abraço. Hoje, beijo pra vocês. Parceria bem interessante aqui dentro do TC também. Casou, né, o podcast com essa parceria. Antes de a gente seguir, eu vou te pedir uma gentileza, que eu sempre errei isso no podcast, hoje eu tive esse insight e não vou errar. Por favor, me dê o seu autógrafo aqui. Por quê? Por favor. Pra que isso? Porque a gente já fez a IPO de muita gente aqui, passou muita gente famosa aqui, e eu não tenho um autógrafo ainda aqui estabelecendo uma conexão. Estamos chegando com algumas mudanças aqui dentro do podcast, isso é importante a gente já deixar declarado aqui, e a gente vai consolidar dentro desse autógrafo. Que quando eu te ver na TV, falou, olha lá, já valorizou. Aproveito para pedir um seu também, tá eu também quero o seu. Fechou, mas eu vou deixar mais pro final, porque minha letra de médico é A minha letra complexa. É péssima também, mas sabe por quê? Eu preciso por que estar eu acho que a inspirado. minha letra é péssima? Por quê? Porque na faculdade eu anotava tudo, assim, conforme o professor ia falando, sabe? Graças. E aí você vai olhando pro professor, vai anotando e a letra vai ficando feia. Mas enfim, é isso. É o que tem. A minha é porque faz muito tempo que eu não escrevo. Eu fico constrangido, né? Que escreve no computador, né? Não tem porquê. Na Nord, você pegou um relatório. Obrigado, viu? Imagina. Vai ter um propósito muito bonito. Nord, você pegou um relatório, você começou a ter contato com as ações. Perguntas, foi seu primeiro contato com esse universo? E qual que foi a primeira ação que você comprou? Você lembra disso? Que a primeira a gente nunca esquece. A primeira ação foi Petrobras. Petrobras. Ali também. Foi Petrobras, a primeira ação. Mas voltando um pouquinho, vou ser breve. Por favor, fica à vontade. Eu tive que assumir, como é que eu vou falar isso? Eu tive que assumir o controle financeiro, porque nunca tive contato com meu pai e minha mãe faleceu tem alguns anos. Então, eu não tenho para quem pedir. Sim, não teve educação. Ninguém teve quase, né, educação financeira, mas não tinha referência, né? Exato, mas até também para não ter tanta família para poder pedir alguma coisa. Então, eu e a minha irmã, basicamente. Eu tenho uma tia que mora na Espanha e meu avô que mora no Rio Grande do Sul. Então, quando minha mãe faleceu, eu pensei, cara, eu preciso ter controle. Eu sempre fui muito econômica, mas eu preciso fazer esse dinheiro render e pensar na minha aposentadoria e pensar que não vou trabalhar até os 80 anos, não vou depender de INSS e preciso me virar. Então, vou estudar sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de economia. Sempre gostei de... Antes de chegar na Nord, você Antes de chegar na Nord, eu já tinha um capital para investir e eu sempre gostei muito do tema, de acompanhar. E eu lembro que era uma das minhas matérias preferidas na faculdade. Depois, na pós-graduação, eu pude entrar de cabeça, assim, no assunto. Era mais voltado para o empreendedorismo, né? Então, fazer análise de DRE, várias coisas, assim, que... Correlacionavam e foi incrível. Então, eu sempre gostei de economia. E da Adriana da Bolsa? Gostou, não gostou? Petrobras foi um movimento bom para você ou você já foi batizada logo de cara? Como é que foi? Eu acho que depende muito do seu perfil de investidor. Isso é óbvio, né? As pessoas querem ganhar dinheiro rápido e não existe isso, né? Sim. Não sei se você está acompanhando, tem vários golpes na internet agora. Todo dia tem um. Pessoal, não caiam nos golpes, tá? Tem vários perfis fakes meus, de vários influenciadores de finanças. E eu fico pensando, por que as pessoas caem nisso? Porque as pessoas não têm educação financeira. Eu acho que não é isso não. E querem dinheiro rápido. Isso, é só isso. Porque, eu lembro que... educação financeira ninguém teve, acho. O Brasilzão é isso daí, né? Porque eu vou trazer uma reflexão. Dica. Como é que era, de novo, né, entre aspas, antigamente? As pessoas tentavam ao máximo economizar, o sonho da casa própria e chegava numa poupança, produto poupança realmente. Acho que essa foi boa parte, sei lá, da geração da minha mãe. Esse foi o contexto. Então, os poucos que conseguiam guardar iam para o movimento de poupança. No Brasil, eu fui bancário de 2008 até 2014 para 2015. Sobreviveu 2008, né? Sim, eu comecei ali, né? E a gente viu que
11, 12 começou as pessoas a entrar em alguma coisa em bolsa, comprar algum ativo de renda fixa diferente da poupança, de emissão bancária. Depois alguém colocou um pezinho num fundo de investimento, deu certo, começou a viralizar. Então é uma situação recente. Então é óbvio que as pessoas não têm educação financeira. Sim. Mas quando alguém te promete rentabilidade, que vai te, entre aspas, bancar, as pessoas querem gerar um mecanismo. Então você fala assim, pô, saiu um fake, eu não tenho como posso dizer, uma familiaridade com criptomoedas. Eu ainda fico bem ressabiado, não uso Pix, né? Então, Tem que entender, né? Tem que entender sobre criptomoedas. Pô, e aí criaram um fake meu e teve um seguidor que comprou a ideia. Falei, cara, que maluquice isso, porque era um robô que prometia Robô 1%, não, de cripto, de cripto. prometendo 1% ao mês, ao dia. Falei, cara, que maluquice, 1% ao dia. Quando a gente joga nas grandes instituições, hoje você tem que lutar para conseguir perto de 1% líquido ao dia. Como é que um robô vai te dar 1% ao mês? Os grandes investidores, né? Pega o Warren Buffett. E isso não faz sentido. Então é a grana rápida. Exato. Todo mundo quer grana rápida de um jeito fácil. Pô, quem que não quer ficar em casa pingando dinheiro na conta? Então acaba sendo, entre aspas, uma inocência, só que gera uma cadeia de empobrecimento, que é o que está acontecendo agora. Todo dia não, né? Mas pelo menos nas últimas 3, 4 semanas, uma grande, entre aspas, pirâmide quebrou e bagunçou o sistema financeiro. Aí você vê milhares de pessoas tendo que se reestruturar, mas não é falta de educação financeira, porque eu vejo que hoje chega a informação. A internet tem uma ampla... querer, né? Saber. Mas não tá afim, porque daí você fala assim, pô, você tem uma média de 1% ao mês. Aí alguém tá te prometendo 1% ao dia, você fala, pega lá, né? Eu vou nesse negócio. Eu lembro que fizeram... Foi recente isso, em outubro do ano passado. Entraram no meu perfil, roubaram minha conta. E aí mandaram mensagem para os meus amigos oferecendo o RoboPix. Que inclusive, detalhe, tinha experiência de 5 anos. Sendo que o Pix no Brasil foi implementado há 2 anos atrás. Então, era mais ou menos assim, um retorno de 200% em 5 minutos. Você me faz um Pix agora, eu te retorno 200%. E teve muita gente que caiu. Alguém recebeu? Não recebeu. Não caiam nessa, gente. É um absurdo. E tá acontecendo direto isso. Não sei o que o Instagram vai fazer. Tem que tomar alguma medida, né? Pra proteger os perfis. Tá esquisito, né? Tá bem esquisito. Pois é. Chegou na Genial e começou a comunicar. Isso. É muito bom te ouvir. Você passa... Quem você falou, né? Você teve uma educação para isso, você estudou para isso e você realmente transmite. Acho que hoje no Brasil você é a pessoa que mais com calma consegue transmitir um assunto chato, né? Eu te vi falando de inflação, eu falei, olha, nem parece que dói no bolso. O quanto isso te formou mais como uma investidora? Você vê que esse lance da comunicação muda bastante a sua visão na hora de falar de um produto, de você investir? Qual que foi a melhor forma de você aprender mercado financeiro? Então, lá na Genial, basicamente, o que eu faço? O meu morning call, que é de 1 minuto, todos os dias, eu leio uns 5, 6 jornais por dia. Vejo você quem produz ele. Eu que produzo todo o conteúdo. Legal. Então, eu vejo qual que é a principal notícia do dia. Eu vejo o que as pessoas estão perguntando em uma plataforma que se chama Also Asked, que é paga. O que essa plataforma faz? É uma plataforma que vê o que as pessoas estão perguntando. Por exemplo, o que é renda fixa? Aí abre várias abas sobre renda fixa, que as pessoas mais perguntam no Google. Legal. E aí eu jogo no Google Trends, também, uma outra plataforma do Google, para ver o que tá bombando naquele dia, para eu ser mais assertiva no que eu vou falar e fazer o vídeo bombar para justamente trazer mais visibilidade para Genial Investimentos. Pô, isso é muito legal. Você trouxe um insight bem legal. Então, foi uma ideia minha lá no começo, logo quando eu entrei. Eles me contrataram e eu já... Antes eles me contratarem, eu já estava pensando, nossa, essa ideia aqui vai funcionar, essa daqui não, o que eu vou trazer? Já quero chegar chegando. E foi isso que aconteceu. E eles me receberam muito bem e me deram muita liberdade para criar e para fazer acontecer. E isso foi muito legal e eu quis retribuir. A gente acabou alcançando números impressionantes no ano passado. Foram, acho que 50 milhões de visualizações nas nossas redes sociais, 20 milhões, 25 milhões só no TikTok.
de vídeos que viralizaram. E aí acabava, tipo, viralizou o primeiro e todo mundo, nossa, incrível. E aí... Tem dancinha sua no TikTok? Não tem dancinha. Eu não danço. Inclusive, a gente teve... eu e o pessoal de mídias sociais, a gente teve uma reunião com o pessoal de TikTok for Business. E eles nos passaram um feedback que o nosso perfil no TikTok foi um estudo de caso dentro da empresa. Porque eu falo de uma coisa séria, só que eu tento passar a mensagem de uma forma clara e simples que as pessoas entendam. Porque não adianta a gente falar um economês que ninguém entende, sim, a gente não tá passando a mensagem clara. Mas aí, por exemplo, eu falo muito sobre as notícias Brasil, internacional, geopolítica, vários assuntos, empresas americanas, empresas brasileiras, e quando eu tenho alguma dúvida, tem todo o suporte da Genial para me auxiliar. Então, por exemplo, o caso da Americanas, eu pesquisei sobre o assunto, fiz um resumo, e aí eu bato com o especialista, sim, em Americanas o texto. Então, a gente tem a cobertura do nosso research de praticamente quase todas as empresas e os setores da Bolsa, né? Então, eu posso alinhar com eles qual que é a visão da casa. Porque a minha ideia é transmitir a visão da casa, porque vai para todas as mídias sociais da Genial Investimentos. Então, é um trabalho muito gratificante. E aí, comecei fazendo isso, mas eu participo também das reuniões de mídias pagas, faço conteúdo para atrair clientes para abrirem conta na Genial Investimentos. Tem dado muito certo. Acabei de sair de uma outra reunião também de mídias pagas, tá com CTR ótimo. E, enfim, eu tô super feliz lá. Qual que é o vídeo seu que mais viralizou? Que mais viralizou foi do Pix. Tá com 4 milhões de views no TikTok. Você quer me convencer a fazer um Pix, né? Dá pra vocês entenderem, o Gui tava me contando que ele não utiliza o Pix. Vocês acreditam nisso? Eu sou o desculpa, pessoal. Na empresa, ok, mas na pessoa física, se você quiser. A minha chave Pix eu não tenho, não consigo. Comenta aqui se você gosta, se você utiliza o Pix ou não, se você é time Evelyn ou time Gui, que não utiliza o Pix. Que fase, viu, pessoal? Que fase. Eu vou cadastrar minha chave Pix daqui a pouco. Não, mas eu acho que essas tecnologias só ajudam, sabe? Tudo mais fácil, não cobrar tarifa, imagina. Maravilhoso. Eu entrevistei o Rodrigo Terrum. Ele é Forbes, lá, comunicação de tecnologia. E, pô, aí você vê, né? A gente fica num mundo mesmo. Eu fico incubado ali dentro de 2 mídias sociais. Traders Club e o Instagram. Eu não consigo fazer uma landing page. Ele falou, qual é? Porque hoje em dia tem muito, né? É bem engessado, você consegue botar ali as carinhas e tudo mais. Não consigo. Só que eu não sei a sua idade, mas eu tenho 30 anos. Tenho 33 e tenho língua presa, por isso que a minha idade também é um pouco mais difícil. Mas a gente viu a internet nascer, a gente viu o celular nascer, a gente viu muitas coisas nascerem. E, sei lá, a nossa geração consegue falar exatamente a evolução que foi a tecnologia em algumas coisas. Não deu para acompanhar. Porque eu fiquei no mercado financeiro, eu fiquei bitolado aqui, ó, mercado financeiro. Ganhando dinheiro. Isso, vamos embora, né? Vamos para onde mais foi interessante, entre aspas. Mas é legal isso, porque, ó, no mercado financeiro eu comecei a operar por um home broker, não existiam as plataformas. Balanço trimestral, era difícil conseguir informação. Não era em inglês, né? Exato, não era digitou RI, o nome da empresa no Google, e em 5 segundos você tá com o PDF na mão. Era uma treta. Então, a gente foi olhando muito mais para esse movimento de evolução da tecnologia para o mercado financeiro, aí chegou as plataformas de negociação, chegou a informação mais rápido, veio lá, sei lá, até mesmo o mover aqui do TC mandando informação numa velocidade muito rápida, então eu fiquei muito bitolado aqui. A Bloomberg, né? Tempo real. Bizarro. Informação. Aí, quando eu vi o Pix nascer, quando eu vi umas coisas nascer, foi, cara, sei lá, hein? E é que nem você falou, tem muito mais gente perdendo dinheiro seja em que for, né? Fazendo o que não sabe, ou nesses trambique financeiro e tudo mais. Falei, cara, sei lá. E hoje eu vejo que também tem muita gente, sei lá, graças a Deus, eu vou até bater na madeira. Eu nunca tive um problema de um assalto, etc., que alguém me abordasse com a movimentação de transferência. Mas eu só vi gente se lascando forte com o Pix, né? Então, pelo lance do horário, eu sempre achei muito inteligente. 17 horas até de encerra. Sim. Não consegue você pagar. Pode colocar o limite também que você pode transacionar. Então isso é interessante. Banco Central do Brasil, você já sabe quem que tem que fazer o vídeo. Pix pra minha geração ali, pra minha idade. Deixa eu te fazer mais perguntas a respeito do mercado financeiro. Você falou que fala bastante sobre o cenário macro e geopolítico. O que mais te chocou de notícia que você transmitiu para as pessoas
a respeito do mercado? Você já estava na pandemia trazendo algum tipo de conteúdo? Não, eu tô 1 ano na Genial. Inclusive, eu completei 1 ano agora e eu fui uma das 5 da empresa a ser excelente, ganhar nota excelente. De 1.000 pessoas. Eu fiquei super feliz com o reconhecimento. Dizem que é um passo para virar sócia. Então, eu fiquei super feliz. Chegou já. É um reconhecimento incrível da empresa. Imagina, ser escolhida entre as 5 de 1.000. Forte. Parabéns. Tô muito feliz, obrigada. E dentro desse 1 ano, foi política que te pegou? Assim, ou não chegou? Eu não falava tanto sobre política. Eu falei bastante sobre a guerra Rússia e Ucrânia. E o impacto disso, a inflação foi um assunto muito recorrente. Falei bastante sobre a China e a política de Covid-0, o impacto disso, principalmente para a gente, né, para a Vale e várias outras empresas. Que mais que eu falei? Falei um pouco sobre criptomoeda, mas aí tem que entender bastante sobre criptomoeda, eu não me sentia tão confortável para falar sobre o assunto. Que mais? Quando o Lula ganhou a eleição, o mercado interpretou de uma forma, e aí, conforme o Ibovespa balançava, eu falava no dia seguinte por que ele balançava. Então, eu reunia com o nosso time de macro, que a gente tem vários especialistas lá, o José Márcio Camargo, que é o nosso chefe de macroeconomia, tem o Ihal também, o Lucas Farina, e eles me ajudam muito a construir essa narrativa de entender a macroeconomia e passar para as pessoas. Então, eles falam mais o economês deles, aí eu sento lá na mesa deles e eu falo, tá, mas me explica como se eu tivesse 10 anos de idade, sabe? E eu até perguntei para eles esses dias, mas por que vocês falam essa linguagem? Por que aquela carta do Copom é daquela forma, sabe? Por que eles não falam mais simples? E eles me falaram que é como eles aprendem na faculdade. Sim, então, eles passam aquele tempo, né? E a fala de economista para economista, não para falar para o público. Então, não sei se você assistiu a entrevista do Campos Neto na Roda Viva. Se você não entende do mercado, você não entendeu nada que ele falou. Então, ficou até tarde à toa. Tipo, é um vídeo que todo mundo deveria assistir. Todo mundo deveria assistir aquela live, né? Sobre o Banco Central brasileiro. Assim como a gente acompanha de perto a elevação dos juros feito pelo Jerome Powell nos Estados Unidos, que impacta o mercado mundial. A gente paga para assistir, com né? certeza. Isso que é bizarro. E aqui não. E aqui não. Então, a gente tem que se interessar por economia, sabe? E política também. Infelizmente. Eu acho que política não devia estar tão envolvida assim como é. Como né? Está, né? Como está sendo esse ano. Mas acho que sempre foi. É que agora virou um lance de paixão. Pois a gente discutiu isso, extremismo, né? Ou é um, ou é outro, ou é certo, ou tá errado, e ponto final. Por isso que movimenta tanto. Mas há gestores no mercado que falam que política não faz preço. E eu acho que o discurso vai ter que mudar. Agora ficou evidente que faz. Né? Mas eu acho que só da gente se interessar por política já vale, sabe? Tá na nossa pauta de conversas. Tem uma frase muito interessante do Platão, que inclusive meu marido fala bastante, que é o preço que você paga por não se interessar por política é ser governado por aqueles que se interessam. Então a gente precisa se interessar por política. São os nossos administradores do nosso dinheiro, do nosso imposto que a gente paga. Então tem que se interessar. Você viu alguma coisa de Petrobras hoje ou não? Não deu tempo. Petrobras, tô acompanhando, eu cobri mais, hoje eu falei sobre o iFood, que está demitindo, essa onda de demissões das empresas de tecnologia, né, que está afetando os Estados Unidos, tem afetado o Brasil também. Mas falei essa semana sobre as Junior Oils, né, PRIO, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, o quanto elas foram impactadas pela taxação nas exportadoras de petróleo, né, que é um absurdo. Não é, mas é um papo de bar agora aqui. É um absurdo. Minutos antes de você chegar. Vejam o meu vídeo sobre isso. Link na tela. Faz de novo, alguém só pra gente realmente fazer. Vejam o meu vídeo sobre isso. Vejam o meu vídeo sobre isso. Link tá aqui. Ó, tá aí, feito ao vivo e a cores. E o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, começou a falar a respeito do futuro da Petrobras depois do balanço. Então o balanço veio estratosférico de novo, dividendos extraordinários de novo, dividiu entre os acionistas e o Estado.
E aí estavam falando, né, da paridade internacional que não vai ser mais usada do formato que é. Que é no mundo inteiro, né? E aí a gente começou a entender que, vamos usar quando é favorável e não vamos usar quando não é favorável. E hoje bateu realmente de fato os dividendos. Tipo, a Petrobras não tem por que participar do mesmo distribuição de dividendos das outras. Tem que estudar caso a caso. E a Gleice foi lá e aproveitou e deu um twitterzão brabo falando que realmente não faz sentido a Petrobras lucrar tanto. Eu levantei Petrobras porque você falou que essa primeira ação foi Petrobras. Eu já não tenho mais. Não, também não. Trio eu gosto bastante. Ela entrega ótimos resultados. E para quem gosta de ação, as cotações seguem os resultados. Então acompanhem os resultados das suas empresas. Com certeza. Petrobras foi minha primeira ação. Você continua em posição? Não, de jeito nenhum. Eu não compro Petrobras, desde 21. Passou a pandemia, gerou uma oportunidade muito boa. 21 já estava esquisito, mas começou a subir muito. Aí toda hora eu falava, putz, tá caro. Daí ficava subindo, eu perdi o time. 22, ano eleitoral, a gente já sabe que não dá para brincar, independente do que acontecer. Muita volatilidade. E agora, depois desse discurso, eu tô falando desse discurso porque eu fiquei chateado, pessoal. E esse discurso mostra que é muito difícil a Petrobras manter a performance que estava no balanço, que é o que vai impactar daqui para frente. Então, bolsa realmente vai estar mais difícil. É onde você entra, né? Vai estar mais difícil. Esse é o ano... Não, para quem gosta, a bolsa tá muito barata, né? Não tem como negar isso. O problema é o prazo. O problema é o prazo. Putz, Selic. Que nem você falou, pagando os juros. quase mais de 1% ao mês, se você souber alocar bem. Dá seu chute aí. Sobre os juros. Chute. Cai, não cai, cai na canetada, cai do formato certo. Dá eu acho que aí. Com o aumento dos gastos públicos, sem uma contrapartida do governo, vai ser bem difícil baixar a taxa de juros. Então, eu imagino que deve se manter nesse patamar. 13,75. Não tem corte esse ano. Não imagino que tenha corte. Não imagino. Inclusive, a análise da Genial Investimentos é que vai subir. Meu Deus, cara. Pois não fala isso não. Mas é difícil, né? Pelo amor de Deus. É que o governo... Não tem balanço. Ele tem a máquina na mão, tem todo o dinheiro na mão, mas por causa da corrupção, tudo que acontece no governo que a gente já sabe, eles gastam e não tem contrapartida. Então, como é que fecha a conta? Não fecha, né? Gasto 2, ganho 1, não fecha a conta. Uma coisa que a gente já sabe. Eu vou até escrever aqui, ó. 1 menos 2, a conta... Dúvida, a conta não fecha. A conta não fecha. Mas eu queria saber de você. E você tá investindo no quê? Você é buy and hold? Eu sou maluco. Ou só trader? Eu sou maluco. A gente inverteu aqui. Ela falou que ia fazer isso e ela me pegou no pulo do gato. Mas é legal até a gente fazer esse debate da taxa de juros, porque eu espero que você esteja errada nesse momento da taxa de juros, porque tá quebrando muita gente. Eu sei. É horrível pro país. Quando a gente olha a bolsa, teve o case, sei lá, lojas americanas ficou famoso, uma meia dúzia pediu recuperação judicial, a gente nem alarmou muito, Sim. Mas gerou um efeitinho cascata aí, mas na economia real tá pegando. Então, quando você vê o pequeno empresário, aquele que vendia o almoço para pagar a janta, ele não consegue mais vender o almoço. Não consegue. Porque ele girava a dívida, ele ficava postergando a dívida e agora não dá mais para pagar. Então, tá começando a fechar muitas empresas de médio e pequeno porte, que vai gerando as demissões. Então, essa demissão dessas grandes empresas já é uma consequência natural da curva de juros alta. Que não é o Banco Central que tem culpa, é a consequência do mecanismo, realmente. Exatamente. Gastou muito, acabouço fiscal. aumenta juros e pronto, dane-se, não tem o que fazer. E aí, como é que eu invisto? Dentro desse cenário, o que seria o mais, entre aspas, correto? Eu vou precificar nesse 1% ao mês médio. Porque vai demorar pra gente ter de novo essa chance do Já aposta ali no rentismo, pré-fixado, antes da curva de juros. Só que eu coloquei uma pequeniníssima parte do meu dinheiro porque eu tô nessa onda que você falou. A bolsa tá barata? Tá. A bolsa tá barata. É indiscutível. Mas vai subir? Não acho. Não acho que suba com a taxa de juros aonde tá. Então eu vejo que cada vez mais a gente faz a cobertura tanto do mercado de futuros às 9 e a abertura do pregão das 10 às 11. Tá caótico. Porque o gringo veio comprando um monte no começo do ano e o local foi saindo. Sim. Pegou a rabeta do gringo. Não acredita, ali. Né? Agora não tem mais liquidez. E a Bolsa Brasil é gringa, né? Então o gringo tá pegando esse 1% ali na renda fixa e fala, mano, deixa essas empresas, alguma hora a gente vai arrematar. Só que qual que é essa hora? Quando reverter resultado. Então você olha Bradesco provisionando tudo aqueles bilhões de reais, Sim.
O setor financeiro bancário ficou esquisito. Você vê lojas americanas quebrando, né? Putz, o setor de varejo ficou esquisito. Então, acho que é um lance de reconstrução de confiança do investidor junto com a taxa de juros para baixo. Se você acertar, a taxa de juros se manter, não tiver uma queda, a bolsa fecha negativa esse ano. Então, olha que maluquice. Eu tenho muito dinheiro, entre aspas, parado em conta. Pós-fixadozinho? Não, parado na conta pra corrente? gerar margem, porque daí eu faço o trade. Entendi. Então, o dólar despirocou pra cima num discurso. Eu vendo dólar, pego a queda do dólar, putz, faço uma grana, ele aumenta ali o patrimônio. Caiu 20% uma 3R Petróleo. Eu vou lá e compro uma 3R Petróleo, pego um repique ali de 4, 5% e saio. Porque não dá pra se posicionar. Entendi. Ainda. Nem que eu fale que seja pra longo prazo, eu vou estar sendo antiético com a galera. Porque, mano, então por que você vai comprar agora pra perder 10% em 3, 4 dias? Né? Não é mais fácil você realmente esperar cair os 10% que já tá óbvio. Então, eu acho que o ano passado foi um ensinamento muito grande, porque a gente apanhou ano passado. Ano passado, 2022 até que não, mas 21 foi bem complexo, foi chato pra caramba, porque teve PEC, teve tudo também, não foi legal. 22 a gente já ficou mais esperto. E 23 a gente não vai cair mais. Acho que essa é a X da questão. Tá barato? Esse discurso a gente compra, mas a gente não sabe a hora da entrada. Então a gente tá girando. Tô girando forte, mas eu vejo que a Selic cai antes do que muitos imaginam. Eu só não sei se vai ser nessa canetada. Porque se for na canetada não resolve nada. Não resolve nada, só aumenta lá na frente, né? Exatamente. Então eu tô nessa acompanhamento, nessa fé, porque... Dá uma esperança Isso. Pros nossos telespectadores aqui. Mas é difícil, porque a esperança parte do princípio do que você falou. Tem que gastar menos. Então, na data de hoje, pessoal, esse podcast grava e vai na semana seguinte. Então, né, pra gente gerar uma linha do tempo aqui. Hoje a gente ouviu o Lula falando do programa do Bolsa Família que voltou. O discurso, ele é... Pro mercado, né? As pessoas odeiam falar isso, as pessoas xingam a gente no comentário. Mas pro mercado é péssimo. Pro mercado é péssimo. O discurso, ele é muito populista. E é que nem você falou. É legal? O propósito, eu acho incrível. O propósito é incrível e incontestável. Quero acabar com a fome. Quero distribuir melhor a renda. Concordo até com a Petrobras, em partes. Como é que distribuiu 300 bilhões de reais e boa parte dos investidores é gringo? Quando você ouve dessa forma, você fala, cara, faz total sentido. Pega esse dinheiro e redistribui. O propósito, ele é incrível. Só que a matemática, ela é unânime. A matemática é isso aqui, ó. 1 menos 2. Ali, mas peraí, 3 menos 5. Fica tudo negativo. Fica tudo negativo. Agora, 1 mais 1 é 2, né? 1 mais 1 é 2. Mas aí, e cortar as secretarias, combater a corrupção, para poder investir o melhor, dar a melhor qualidade de vida para as pessoas, acesso à educação, à saúde. Entendeu? Isso que é o mais importante. Que o discurso é esse. Mas quem que vai pagar essa conta? E, beleza, transsegue para nós. Vamos transferir para Evelyn, para o Guilherme, para você ouvinte. Todo mundo vai pagar mediante imposto. Com que dinheiro? Se tá todo mundo meio que enroscado porque o juro subiu, se você é empresário, se apanhou, isso não é caô. Você vê isso na Bolsa de Valores, que é público os balanços, mas você vê na cara da atendente ali do café, alguma coisa que ela é dona e faz atendimento. Tá difícil, pessoal. Isso tá no balanço dos bancos, né? Maior inadimplência ali da história da família brasileira. Pô, é difícil. Então... A pessoa não consegue economizar para poder investir, né? Porque ela tem que sobreviver. Com certeza. Então é um caminho inverso, né? Brasil, a gente tá falando do Brasil mais amplo, né? Mas quem consegue economizar, deixa o dinheiro parado na conta corrente. E não coloca no CDB, pagando 100% CDI. Coloca na poupança. Por quê? Acho que é medo. Medo, até poupança, às vezes eu recebo mensagem, se tem chance. Da época do Bolsonaro, me perguntaram se tinha chance de ele pegar o dinheiro. Agora no Lula, esse ano, eu já tive pelo menos umas 3, 4 abordagens. Mas aí você acha que a poupança, alguém pode pegar o dinheiro? Então a gente tem um histórico que não é muito produtivo, né? A gente tem memórias disso. E acho que é medo. É medo porque... Fala pra mim o que subiu nos últimos 2, 3 anos. Teve influencer falando que fundo imobiliário era renda fixa. Caiu 30%. Inflação subiu. Entendeu? Então você fala assim, inflação. Se você pegou um IPCA+, que a gente já começa a estruturar. Para o investidor comprar um IPCA+, ele tem que ter um assessor. Ele não vai poder... As taxas que a gente está vendo agora, IPCA mais 7%. Isso é muito preocupante, cara. Isento de imposto de renda. Entendeu? É bizarro. Porque quem que vai pagar essa conta aí também é difícil.
Então, acho que a discussão maior realmente é por que a galera não coloca nada diferente de uma poupança ou numa aplicação automática ali que até isso ficou negativo. Uhum. O Nubank ficou negativo, o seu saldinho da conta lá, porque tinha lojas americanas atreladas no crédito privado. Sim. Então a galera tá com muito medo, eu acho que esse é o X da questão. Eu não tô comprando bolso. Eu presencio a parada o dia inteiro, todos os dias, e tô mais retraidão ali, com mais da metade do dinheiro parado, porque, sei lá, e até você levantou uma bola e a gente tá no papo de bar, que esse podcast tá sensacional. Por que eu vou precificar se pode subir? Sim. É totalmente incerto. Então, sei lá, acho que o Brasil tá passando um perrengue que não é mais transição de governo. O que vai ser feito nos próximos 4 anos? De risco fiscal. Eu pronunciei hoje, a galera falou, mano, calma aí, Guilherme. Mas eu falei, qual que é a ação mais óbvia que vai cair nos próximos 2 anos? A Petrobras, cara. É a Petrobras, olha a lembrança. Eu não sou tão velho assim, né? Mas... Dilma. Era a Dilma, eu comprei Petrobras a R$4 e pouquinho, e os memes era que a Petrobras valia menos que uma coxinha. Porque, pô, fazia sentido, né? Foi uma roubalheira do caramba, teve um balanço não auditado pela primeira vez na história do Brasil, e aí, pô, não tinha mais valor Petrobras. Quem que ia investir em Petrobras? E o desenho é o mesmo, galera. A história tá se repetindo. Aí que tá a importância de entender o cenário macroeconômico para você tá no investir. Isso, exatamente. Porque isso não tá no gráfico. É você entender como é que vai ser a recessão nos Estados Unidos, vai acontecer. É óbvio como que vai, né? Como é que tá o mercado aqui no Brasil, como é que estão as nossas contas públicas, como que estão as empresas que você está investindo. Tem que entender do assunto para poder investir. Mas assim, renda fixa, eu vejo que está muito atrativo para as pessoas que estão com dinheiro, que conseguiram poupar e podem garantir 1% ao mês. Então eu acho super válido deixar ali num pós-fixado, aguardar, ver o que acontece. Muito melhor do que deixar na conta corrente. Conta corrente não rende, tá, gente? É prejuízo, né? Mas acaba sendo prejuízo. A gente tem um produto 101% na Genial, pode colocar lá. O botão tá aqui pra você abrir essa conta. Abre essa conta. Mas é complexo. É complexo porque, de novo, né? O renda fixa ainda ele tende a ser mais difícil, mas o renda fixa deixou de ser renda fixa em 2020. Uhum. Nossa, porque ficou negativo com o Saks. Em março de 2020, nós sofremos um fenômeno que a renda fixa ficou negativa. Conversei com um bancário nessa época. 2020 foi um ano bizarro, né? Mas como é que você explica pro senhorzinho que investiu lá, né? Um pouquinho de pouquinho ali numa renda fixa, num fundo de renda fixa que sofreu muito resgate e ficou 2% negativo. Aí você tem que ser artista, hein? Tem que ser. Nossa, você tem que ser muito bom para conseguir explicar. Aí já é o efeito cascata do saque. Hoje tá mais fácil, porque, que nem você falou, tem produtos que vai te colocar um 1%. Tem pré-fixado de 1% ao mês, bonitinho. Exatamente. Então, você fica bem mais tranquilo. Mas a diversificação é uma arte. É uma arte. A diversificação e a espera hoje também. É uma arte. A espera também. Porque você... Vamos levantar uma bola rápida. Bradesco. Bradesco caiu pra caramba e pra mim, eu falo que uma das maiores assimetrias acaba sendo o Bradesco. Né? Então, o Bradesco me retorna lá nos patamares dos R$17 e ainda te paga um dividendo no meio do caminho. Sempre que eu tiver um cascalho a mais, eu pretendo comprar Bradesco. Mas isso ninguém vai pagar. Hold ou não? Não, pro final do ano, no começo do ano que vem. Nenhuma ação você segura? Cara, não mais. Não mais. Eu não confio nessa tese. Mesmo analisando a governança da empresa, os resultados? Nada. Porque eu não consigo mais provisionar além de 6 meses. 6 meses já tá difícil. Então, eu sou um cara que, quem acompanhou o curso alguma vez meu de ações, principalmente, eu defendo que essa tese deu certo para quem realmente investiu há 20 anos atrás. Que pegou um Brasil que o gringo veio e raspou todo mundo e levou embora. Agora me fala alguém que comprou uma ação falando que, você tava acompanhando o mercado. Eu fico puto com essas coisas. 2019 foi o ano que a bolsa foi embora. A bolsa explodiu. Explodiu. Todo mundo era holder. Não, muita gente entrou na bolsa de valores, né? Exato, foi a maior manada, todo mundo foi, agora vai, Bolsa, Brasil, papapá e etc. O que aconteceu? Vários influencers, teve um que até falou assim, Bayern, foda-se, né? Vamos embora, compra e larga. Famoso, esse cara é famoso, a gente não tá falando de um Zé Ruela, o cara é famoso. Sim. O que aconteceu? Com toda essa galera de 2019 que comprou o auge da bolsa e foi lá para 80 mil pontos da pandemia, perdeu dinheiro.
Muitos limparam, fugiram, ninguém mais falava nada sobre Bolsa de Valores. E aí começaram a falar agora mais de renda fixa e tudo mais. As empresas brasileiras, elas só tendem a trazer um resultado mais expressivo no bolso do investidor, no meu entendimento, quando culturalmente for igual nos Estados Unidos que funciona. Culturalmente. Porque quando você fala longo prazo aqui no Brasil, é um ano. É um ano, né? Um ano o cara tá desesperado. Um ano o cara já fala, meu Deus. Vou vender. Um ano de vol, o cara já não aguenta mais. Lê o livro do Ray Dalio, do Warren Buffett. É isso. Né? O cara já tá de cabelo branco, cansado, querendo se aposentar com um ano de comação no bolso. Mas eu não julgo esse cara por causa disso. Porque se eu tivesse mantido a minha carteira de 2019 do jeitinho que ela tava intacta, eu tava muito negativo. Tava muito negativo. Nossa, eu tava full. Porque, olha o que aconteceu. Agora, num processo mais ativo, onde você tá olhando o setor, eu sempre tô com um banco elétrico. Elétrica, em times né? diferentes, Dividendos. mas eu sempre tô ali, mas eu não deixo de rebalancear. Uhum. Porque se subiu 15, 20%, chegou dentro de uma resistência, cara, estão batendo no papel, eu vou deixar dinheiro na mesa? E você tem alguma coisa de internacional? Não mais. Tem um IVVB 11? Não, porque eu acho que vai azedar. Eu acho que vai Tá azedar mal precificado. um dos meus melhores trades acabou sendo numa ação gringa. Comprei a Zoom. A Zoom no começo da pandemia. Ana Laura Magalhães, eu te devo essa, viu? A Aninha tava fazendo uma live da XP, apareceu o Zoom embaixo, falando da pandemia, o começo do auge da pandemia. Eu falei, cacete, cara, Zoom. E eu sempre usei Zoom, né? Então eu tava dando aula pelo Zoom. Zoom, foi cacete, todo mundo vai. Fechou, todo mundo pra casa, home office, todo mundo mandando o link do Zoom. Foi preciso comprar essa ação. Sim. E a gente precisava consultoria para uma gestora, através do fundo a gente conseguiu comprar. A ação subiu 300% em 2 meses e meio. Assim, mandou bem. Mas estilingou. Então o Zoom foi um dos cases legais aí que a gente teve fora. Fiz um cascalho legal em Apple, Coca-Cola, sou viciado e gosto de comprar as ações a qual eu consumo, mas hoje eu vejo que lá tá esquisito. Eu vejo que... Não vou falar que aqui a gente acertou, porque foi bizarro e a 2 e mais bizarro ainda a 13,75, mas lá eles não sabem o que é inflação. Aqui a gente vive inflação, então, a inflação chegou, a gente deu risada, todo mundo sabe se virar no Brasilzão, né? Você troca o A pelo B. Esses dias tinha um vídeo na internet muito bom. Você troca a carne pro ovo, o Toddy pro outro achocolatado, o Omo pro outro produto. É sensacional. Então o brasileiro já sabe. Os Estados Unidos não tem ideia do que é inflação. Tá vendo agora, né? Então começou com um discurso que era transitório. Não é. Que podia permanecer nos 5%. Não dá, vai ter que subir essa taxa. Só que a conta, quando ela chega mais cara e dolarizada, né? Então, eu acredito que a qualquer momento tem uma queda. Já foi o ano passado caótico e eu vejo que ainda tem espaço para azedar muito mais. Então, eu não vejo sentido. Eu estava lendo o que os bancos estão pensando que vai acontecer nos Estados Unidos. Além do relatório do Bank of America, você acha que vai ser uma curva de juros, uma recuperação em U ou em V nos Estados Unidos? É em U, né? Em U? Mas quanto tempo vai demorar esse U aqui embaixo? Vai depender da velocidade que eles vão... Se ele vai conseguir se recuperar rápido ou não. Porque vai depender da velocidade que eles vão acertar a política monetária. Porque não para de crescer. A inflação não vai parar de subir. E, de novo, eles não sabem se comportar. Não sabem se comportar. Que nem você falou, toda quarta-feira lá da Super Quarta, a gente tá olhando o Fed e o Copom a gente já sabe o que vai rolar. Então a gente tá no olho no Fed. E no discurso do Jerome Powell, né? Que é o mais importante, né? Que todas as vezes a gente acertou. Todas a gente acertou. Não, vamos aí esperar, não tem necessidade, a economia tá arrefecendo. Da onde, cara? Todo o dado de payroll é mais forte, todas as prévias de seguro-desemprego é tudo mais forte. Que jeito que vai parar isso? Então, eu acho que erraram a mão. Um lembrete para até um insight para você aí do outro lado da tela. Tem 2 formas que você consegue imprimir dinheiro. Como é que é? Guerra. Guerra tá liberado você imprimir dinheiro. Estados Unidos, 2011, impressão de dinheiro, vamos embora. E pandemia. São as 2 coisas que acontece? Que inflação. Pode gerar dinheiro. E o único lugar do mundo que tem a impressora do dinheiro é onde? Estados Unidos.
imprimiram demais. Descontrole total, né? Nossa, na pandemia imprimiram demais. Então, eu vejo que o dólar tem um caminho esquisito nos próximos 2, 3 anos. Sou muito cético Qual que é a com sua isso. expectativa para o dólar para esse ano? Puta, Muita o gente dólar que me pergunta, eu sou especialista Evelyn, em tô indo, dólar. tô indo viajar, Eu compra recebo todo agora dia. ou não? Eu fico pensando, gente, se eu soubesse, eu apostava. Marca o meu arroba. Mas não é uma aposta, a gente não tem como saber qual que vai ser a performance do dólar. Eu gosto do mais difícil, que é o dólar. Eu acho que não tem nada mais difícil do que você provisionar dólar, porque não tem uma diretriz envolvida. Então, tipo assim, ó, você vai olhar o Bradesco, olha o PDD, olha a receita não crédito, faz uma matemática, você não erra esdrúxulo. Agora, dólar, se amanhã o Lula falar assim, ó, não tem mais teto de gastos mesmo, eu vou imprimir dinheiro aqui, agora não é mais 600, é R$1.200 por família lá e dane-se. O dólar vai para R$10. No mesmo Nossa, minuto. eu falaria 7, mas tudo bem. No mesmo minuto ele explode, porque, tudo que podia ter de fé acabou. Da mesma forma que é um absurdo para mim não estar em 4,70, 4,60. É um absurdo, por isso que muita gente está quebrando, por isso que os preços estão totalmente bizarros. Mas eu tô careca, isso aqui não é meu cabelo, tá? Isso aqui é meu cabelo voltando a ser o que tá é. Tá normal o seu cabelo. Porque no final do ano... Gente, tô aqui ao vivo, tá normal o cabelo dele, tá? Mas pra quem acompanha sabe, eu cheguei e falei assim, ó, se o dólar ficar acima de 5,30 até o último dia do ano, eu raspo minha cabeça. Ficou em 5,32. Porque teve discurso no final do ano. Sim. Então, dólar, eu vejo que ele tem um percurso diferente nos próximos 2, 3 anos. Acho que a China cresce muito, vai incomodar os Estados Unidos. Essa impressão de dinheiro, inflação e falta de controle da política monetária vai perder o valor do dólar no mundo, né? O famoso DXY em 2, 3 anos vai estar um valor muito mais baixo. E aqui no Brasil, tomara que a gente esteja errado. Tomara. E não gaste muito. Tomara que né, você tenha Lula? consciência. Pô, qualquer. Verdade. A gente pode voltar num dólar a R$4. Nos próximos 2, 3 anos, se houver um mínimo de responsabilidade. Porque a taxa de juros remete a isso. Princípio básico, né? Juros altos, dólar baixo. A gente não viu isso nos últimos 2 anos. Por isso que foi muito difícil a vida de todo mundo. Seja do trader, do investidor, do empresário, do brasileiro. Todo mundo se lascou com juros altos e um dólar alto. Isso não é convencional. Consequência de pandemia. A gente conversou com um economista aqui que foi muito legal. Pô, o fica em casa foi errado? A matemática tá aí. Sem caô de se foi certo ou não na parte de saúde. Na parte econômica, o ver depois é o que a gente está presenciando. Então, o dólar arrefece no mundo todo e só não cai no Brasil se o brasileiro alastrar. Porque senão é R$4 de volta. Aí é Disney, pessoal, é só alegria. Mas tem 2, 3 anos aí para a gente poder avaliar. A gente 2, 3 anos que a gente não cresce. Né? Perguntaram hoje na rádio também para uma assessora se ela acreditava na recessão brasileira. A gente não pode falar de recessão brasileira. Eu acho que não está nesse ponto. Mas não cresce. Vai ser 2, 3 anos acompanhando o governo, suas oratórias, suas atitudes, que vai impactar no dólar, e aí o futuro ao Lula tecnicamente pertence. Agora, perguntando para um especialista aqui. Me diga 3 coisas que influenciam a alta do dólar. O que você diria? 3 coisas. Política monetária maior. Né? Então, onde está os juros? Por isso que tem muita gente com medo da queda dos juros, porque o dólar pode ganhar força e vai ganhar força. Né? Então, qual que é a gangorra primeira de número 1? Juros. Estados Unidos começar a subir juros, o dólar vai sair daqui e vai para lá. Sim. Então, política monetária, acho que é o primeiro aprendizado que todo mundo tem que aprender. Então, seguiu a Evelyn, o que você tem que procurar o conteúdo? Política monetária. Taxa vai subir, taxa vai cair, quais são os principais propósitos disso? Depois é o fiscal interno, fiscal Brasil. O que está acontecendo na política fiscal? O que eu vou gastar, o que eu não vou gastar, que vai impactar os juros e naturalmente vai ser essa consequência do dólar. E aí, o que de curto espaço de tempo, isso vai ser dentro do dia, é o fluxo, o gringo. O gringo Quanto que tá chegando de dinheiro aqui? Pô, tá comprando gringo, comprando bolsa a rodo, tá entrando dinheiro, tá comprando a renda fixa. Então, ele tá entrando dinheiro, entra mais dólar, ele perde valor e arrefece. Só que eles são timings diferentes, né? Então, fluxo gringo, que as corretoras apresentam, a gente fala na rádio e tudo mais, para curtíssimo espaço de tempo. Vou viajar semana que vem.
né? Então vamos lá responder a pergunta sua aí que normalmente você faz. Ah, vou viajar e tudo mais. Vai viajar semana que vem? Fluxo gringo. Se o fluxo tá entrando, todo dia tá entrando, espera que o dólar tende a cair mais no curto espaço de tempo. Gringo tá saindo, já compra. Porque você pode ter um aumento significativo ali, que é muito frágil o nosso câmbio. Depois o fiscal, é imprevisível. Mas se tem uma agenda, você vai ver Lula, Haddad, Glaze, João Paulo Prats, todo mundo falando, não vai falar que vai gastar menos, você já pode esperar que a consequência seja essa. E acompanhar a política monetária. Mas a política monetária é um prazo maior, né? Toda mudança de juros, o impacto na cotação ou na economia real é de 6 meses até 1 ano. Então, por isso que eu falo assim, é óbvio que a gente vai ver o dólar R$4 de novo. E não é mérito, sei lá, de presidente que for que tiver sentado lá. É da política monetária que a gente ficou pagando uma rentabilidade de rodo, né? Em algum momento o endividamento desceu, as pessoas pararam de gastar e o R$4 ele surge. Mas a política monetária é o mais simples de entender, mas é o que mais demora para refletir. Fluxo gringo é o que manda. Sim. O Brasil não é do brasileiro. Pois é. O Brasil é do gringo. O Brasil, infelizmente, Até para as é do gringo. pessoas entenderem, quando os Estados Unidos sobe a taxa de juros por lá, os investidores, eles vão apostar nos Estados Unidos. Porque Lógico. o que é mais confiável? Os Estados Unidos te dá um retorno ou o Brasil te dá um retorno? Existe é muito uma palavra difícil. chamada risco Brasil. Vamos apostar nos Estados Unidos. Vou garantir ali e pronto. Inclusive bonds agora, né? Que tá super interessante. Tá na máxima, tá sensacional. Então, olha que loucura. A gente tem 1% ao mês, mas a gente olha essa renda fixa americana. E não é só para gerar conteúdo, é para entender. Porque você ganha em dólar, pessoal. Você ganha vezes 2. Você não vai estar ganhando só na porcentagem dos juros, você vai estar ganhando também na variação cambial. Então, fica muito mais acessível, muito mais rentável. Sim. Você me fez uma pergunta, eu vou te devolver. O seu investimento, o que você olha para investir? Você é mais conservador hoje em dia? Casou, não compra mais risco? Como é que tá a vida aí? Eu tenho uma parte em renda fixa, alocada em pós-fixado. Acho que tem muita coisa interessante. Tem uma parte em inflação também. PCA mais 6%, 7%. Você acha que sobe? Você acha que explode? Você acha Pode ser que inflação? Sim, pode ser que não. Por isso que é melhor ir comprando aos poucos e não comprar de uma vez. Então, quem comprou IPCA mais 4%, não se deu bem. Sim. Então, quem comprou um pré-fixado a 8%, não se deu bem. Porque a gente não tinha uma visão muito clara, Exato. né? Pô, 9% ao ano, bom pra caramba, sabe? A gente viu a taxa 2, né? Exatamente. Então, 9% ao ano, muito bom. Então, eu tenho essa parte alocada em renda fixa. E quando eu estava na Nord, eu acompanhava muito as ações. Gosto muito da estratégia deles. Acompanho também a estratégia da Genial Investimentos. Então, eu tenho uma posição em ações que eu gosto, que eu acredito nas empresas, que eu acompanho, mas é hold. Comprei, espero, acompanho os resultados. Você tem essa paz mesmo? Tenho, porque eu sou nova. Eu acho que eu sou nova, né? A gente é novo. A gente é novo. 30 anos. Olha para os grandes investidores, até pro Barsi. Quantos anos o Barsi tem? Uns 80 e poucos anos? Não quero errar porque a Luísa vai vir aqui. Uns 80 e poucos anos. Eu acho que vale a pena você investir na Bolsa, principalmente agora, porque a Bolsa tá barata. Sim. Com esse pensamento de prazos maiores é indiscutível, que é um baita de uma oportunidade. Tem um pouquinho em criptomoeda via Hash 11, ETF. Só para não ficar de fora, inclusive eu fiz um curso do Bruno Perini, não sei se ele já veio aqui alguma vez. Sim. O Bruno Perini fez um curso de criptomoedas, acabei fazendo com meu marido. E aí fiquei entusiasmada, pô, vamos colocar um pouquinho. Mas aí deu uma super queda, com loss lá de 30%, mas tá lá, entendeu? Vai que um dia vira. Então, acho que não vale a pena realizar ali, nesse tipo de operação, sabe? Vai que aquele FOMO, sabe? Fear of missing out. Então, vale você colocar um pouquinho. Mas é basicamente isso. E alguns fundos de investimento de gestores que eu acompanho. Então, tem o Fundo Verde, que eu gosto, do Stuberger. Acompanho as palestras dele. Inclusive, fui em uma. E aí tive um insight para um vídeo, que o vídeo bombou, deu 1 milhão de visualizações. Então eu gosto de sair da minha zona de conforto, conversar com pessoas diferentes, porque acaba agregando muito. Sua visão de fundo de investimento hoje, que nem a gente falou, né?
cara não sai, às vezes, de uma poupança e tudo mais, porque ele tem medo, não sabe o que fazer e etc. Fundo de investimento para você. A gente acabei de abrir um, né? Inclusive com vocês lá na Genial. Mas a gente vê que, basicamente, na contramão do que está acontecendo, todo mundo está saindo de fundo, resgatando exatamente para pagar conta, para fazer várias outras situações. Fundo de investimento, você vê que a indústria meio que saturou, porque também, junto com a Bolsa, em 2019, nasceu um fundo por dia. Ou você vê que é um mecanismo inteligente de diversificação das pessoas? Eu acredito que é um mecanismo inteligente. Você pensa, o gestor, ele tá ali 100% concentrado na alocação. Vai ter vezes que ele vai errar, vai ter vezes que ele vai acertar. Então, é essa composição, essa diversificação dentro do fundo que faz acontecer. E aí é você conhecer o gestor. Então, pesquisar onde é que ele está investindo. São cotas de fundos? É um FOF? O que esse fundo investe? Então, acho que é interessante você entender o que o fundo investe, e eu acho que é super válido. Boa. Principalmente para quem não quer arriscar em ações logo de cara, que não acompanha a volatilidade, é muito maior, né, em ações do que em fundos. O que você olha na hora de ver um fundo? Como você falou, do gestor e tudo mais, mas o cara que é novo, vamos falar com o pessoal que economizou os seus primeiros R$1.000 e ele quer começar a investir. Como é que ele acha lá na Genial? Tem uma lista de fundos, deve ter mais de 400 fundos hoje. Tem vários fundos, vários. Qual que é a grande ideia da pessoa localizar um fundo bom? Porque eu acho que o maior erro é você filtrar pela rentabilidade. Eu pela acho que rentabilidade, o principal erro é... Porque a pessoa faz o quê? O que rendeu mais? Qual Esse que aqui, rendeu eu vou colocar. mais? Você compra o pior preço e daquele dia que você investiu só caiu. Inclusive tem um fundo muito bom lá na Genial, que se chama Genial Performance. Tem um outro Genial Dividendos. Nosso gestor lá, incrível. E, enfim, muito capacitado para gerir o fundo. Então, acho que é entender onde o fundo faz a alocação e entender o momento macroeconômico. Então, eu vou mais para multimercado, um fundo de renda variável, um fundo de renda fixa, de papel. Eu falo porque a gente montou um fundo de fundos. Um FOF. Sabe por quê? A maior pergunta que eu fazia para as pessoas é, sei lá, fala uma ação que você gosta. Uma ação que eu gosto? PRIO. PetroRio. Você comprou ela, certo? Tenho na carteira. Você sabe quando você vai sair dela? Quando que eu vou sair? Olha, fizeram aquisição de Albacora, vai quintuplicar resultado nos próximos 4 anos, então não me vejo saindo da posição nos próximos 5 anos. Você tem essa visão de quando sair, você acredita nisso, né? Porque você é mais dentro do mercado ou você teve algum estudo para isso? Não, estudo a ação. Tem que estudar a ação e aí você acompanha os resultados conforme eles vão saindo. Quantas pessoas você acha que faz isso? Nossa, ninguém. Pronto. Ninguém. Não, eu acho super interessante a ideia do fundo. Inclusive um fundo de fundos, porque aí são várias alocações e você consegue super diversificar. Porque a gente fez a gente tem um COXP, né, desde 2016. E a gente... O que foi o mais valioso desse escritório, digamos assim? Não foi... o quanto a gente conseguiu de atender de número de pessoas, qual que foi o tamanho do PL que a gente estava administrando, nada disso. Não foi nada disso, e eu falo isso com uma honestidade muito grande. O que mais foi valioso é ver o comportamento das pessoas. Então tem pessoa que sabe comprar ação? Tem. Tem aquele cara que compra uma ação que nem a gente fala assim, mano, não faz sentido nenhum, e a ação sobe 40% ali, e a gente fala, pô, mas ninguém sabe a hora de sair. Primeira coisa de tudo. Então tem muita gente estudando bolsa, tem muita gente estudando mercado financeiro, todo mundo talvez saiba o que comprar. Dentro da sua tese maluca, o que comprar eu sei, mas a hora de sair, bem duvidoso. Fundo, então, meu amigo... É mais porque é D mais 30, né? Não é? É uma arte, zero. cara. É uma arte. Sim. Fundo é uma arte. Porque você pega um fundo de investimento, o fundo rendeu, sei lá, 20%. Bom, muito bom, hein? E você fundo. tem que ter uma referência, se isso é bom, se isso é ruim, se tá na hora de eu diminuir minha posição, pra voltar, talvez, comprando uma cota mais barata. Pronto, já vamos dar uma dica pro pessoal. Uma rentabilidade de 20% ao ano, com uma Selic a 13,75 por ano, é muito bom. Você tem que ir na gestora dar um beijo na testa do gestor. Com certeza. Não, 20% ao ano é maravilhoso. Mas muita gente comprou fundo com a gente, principalmente. 18, tava numa rentabilidade superior a 45%. Caramba, 45%. E a gente ligou. Obviamente, né? Falei, cara... Até a caneta se espantou. Pelo amor de Deus, faz um favor pra você, pra nós, pro seu bolso. Sai.
mas... Nessa, né? Mas é D mais 30 e pode ser que caia, já subiu muito, tal. Chegou a pandemia, negativou o cara. Negativou. Então você fala assim, comprar um fundo é difícil? De novo, se você for filtrar por rentabilidade e querer escolher o que mais rendeu, é difícil. Então você tem que ler minimamente o material comercial, prospecto, para saber o que o gestor vai fazer. Mas aí a ideia é, deixa a gente quieto aqui então, a gente compra os fundos e quando subir o quanto for aquele benchmark, né? Eu acho que o dólar tá caro, então eu compro um fundo que o dólar vai cair. Uhum. Dólar caiu no nosso ponto, sai do fundo e vai gerando o valor de rentabilidade. Porque eu vejo que o principal problema das pessoas que investem é saber colocar o dinheiro no bolso. Sim. Saber colocar dinheiro no bolso. Quando quer ganhar demais, a ganância te zica. E quando começa a perder, você não sabe sair também. Mas é muito difícil saber o seu momento ali de sair. Eu vou falar, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho difícil acertar o timing. Porque assim, nunca ninguém vai acertar o timing exato da entrada e exato da saída, mas existe uma racionalidade de preço, que daí é a única coisa que eu uso gráfico. Eu nunca gostei de gráfico, mas a única coisa que o gráfico nos dá é qual que é o comportamento de preço, onde que as pessoas estão mais interessadas em negociar. Então você fala assim, eu vou comprar a Prio para ganhar 500%. Eu acho que é natural durante o período de 4, 5 anos a Prio subir 500%. Então você tem duas chances de comprar a Prio, esperar 5 anos, fazer 500% e voltar num podcast e falar assim, mano, eu avisei vocês. Chupa mundo. E tá com 5 vezes o capital. Sim. Ou ela subir 200% em 1 ano e você não colocar no bolso. Porque você tem um objetivo de 500% em 5 anos. E dá uma maluquice no petróleo, esse trem cair, você ficar 70% negativo e tudo mais. Exportação de... Qualquer coisa maluca. O petróleo na pandemia ficou negativo. Essa semana. Hoje estava subindo 4%, mas caiu 10% depois com esse anúncio absurdo. Ficou negativo na pandemia. Então é umas maluquices. Só que daí você vê dentro do comportamento gráfico que há regiões de preço que a venda ela é muito mais óbvia do que a compra. E lá você faz parcial. Então você tem, chutando valores, tá? 20 mil reais em Prio. Eu vou tirar 10, metade. Mas subiu 100% no dia seguinte. Ninguém sabe. Mas o óbvio do gráfico é que aqui nessa faixa de preço as pessoas tendem a contabilizar lucro, inclusive apostar contra a empresa. Você vai deixar o dinheiro voando? Então acho que o gráfico, o principal objetivo dele é te dar esse mapa, a gente chama de mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Beleza, você comprou aqui, errou. Qual que é o próximo suporte ali dentro dessa tese sua que vale a pena você colocar um pouco mais? Subiu 30%, 40%. Que maluquice, você não vai colocar nada no bolso. Você vai realmente esperar os fundos de investimentos zerarem para você ficar no 0 a 0 e aí você ficar maluco. Então, acho que o psicológico machuca muito quando você não tem essa referência. Se tá na paz, que nem você tá, cara maravilhosa, falando assim, 500% em 5 anos, beleza. Você tem uma tese e é quase o óbvio. Mas já teve algumas obviedades que eu apanhei feio. Não, com certeza, a gente aprende mas muito, tá tudo bem, sabe? Acho que uma dica super boa é você vendeu a ação, pronto, esquece, não olha mais. Porque se ela subir, você vai ficar... É isso aí. Bravíssimo, né? Imagina, esquece a ação. Mas da mesma forma, se você olha e aí ela cai... absurdamente, no caso de Americanas, né, caiu... É um alívio da Globo. E aí você fica, não, que bom, né, que eu não comprei. Acredito que seja o único ônus do meu trabalho é esse. Que nem eu tive um case de Magalu. Magalu. Mas bom. Bom? Não é case ruim, que não. bom. Fim do ano... mas varejista. Deu um calor, hein? Mas basicamente foi. Fim do ano eu tenho uma tese da seguinte forma. Existe o rush natalino, que é uma lenda. Mas é uma lenda que a gente consegue surfar uma ondinha. Que é no fim do ano as pessoas compram bolsa. Ponto. Black Dezembro, Friday, né? Dezembro, historicamente, tem alta, sempre legal. Né? Nossa, acho que foi janeiro... 2021 ou foi 2019 que subiu, 10%? Isso. Assim, E 21 foi o único fundos. Que travou. 21, por causa 21. Da PEC dos pecatórios, que foi no finalzinho do ano, foi o único que deu uma azedada. Acho que foi 2019. 19 foi surreal, foi 20 surreal. Na pandemia também foi a recuperação do ano, basicamente ali. Recuperação em V.
Por causa do Black Friday, 13º, o trem anda, o gestor quer bater cota lá, Sim. alavanca e manda todo mundo embora, os vendidos tomam um pau. E aí eu falei, pô, Magalu. Magalu é óbvio que tá barato. Das varejistas no Brasil, a menos pior é ela. Não que ela esteja boa, mas a menos pior. Vamos comprar. Aí, puta, vai eu publicamente, né? Magaluzinho e Luiza, pessoal. A ação do Rush. Vamos dividir em 3 entradas. Primeira entrada no dia seguinte caiu 10. Eita. Só que eu falo todo Quanto dia, que ela né? tava? Tava 3, acho. R$3. 3 e alguma coisa. 3, alguma coisa. Uhum. Pá, tá largada pra baixo. E aí o analista técnico passou os pontinhos. Compra 2, compra 3. A terceira compra foi a 2,76. Aí eu falei, pessoal, se eu romper aqui, a gente se ferrou. Todo mundo junto. É isso. Mas, né? Tamo porque junto, não tava... galera. E realmente, falando assim, pô, porque é o Rush natalino. Isso era Sim. dia 10, 11 de dezembro. Mas, meu, o Papai Noel só chega dia 25, galera. Peraí. E aí, no final das contas, o papel ficou um pouco para cima no final do ano. Teve o case de lojas americanas que me salvou, na verdade. Porque o dinheiro saiu, né? Saiu de lojas americanas, entrou em Magalu e eu falei, Aí mano, sim. a gente só vai sair em R$4,50. Que é o risco que a gente tá Você correndo. gosta das varejistas? Eu odeio. Era só pra esse momento, assim, ó. E aí, pô, a gente só vai sair nos 4,50. Pô, bateu 4,50, eu falei, não quero mais olhar. Porque se for pra... O preço-alvo do gráfico é 5,18. Sim. Pô, é uma diferença razoável em porcentagem. Sim, com certeza. E se cair também, eu não quero ter a tentação de voltar, porque eu sei que tá ruim o setor. Chuta qual que é a ação que todo dia perguntam na rádio. Todo dia. Todo Amanhã eu vou acordar e vão perguntar de... Magalu. Bizarro. É porque Aí eu tenho que por acompanhar. muito tempo, né? A ação que Eu mais tenho que subiu. acompanhar, não tenho o que fazer. E é um case que todo mundo sabe. Sim. Que saiu de 90 e poucos centavos. Imagina se você tivesse colocado R$1.000 lá E, atrás. eu odeio quanto esse que vídeo, subiu? cara. Eu odeio. Você já fez um vídeo desse? Não, eu nunca Ah, que fiz. bom. Porque, pô, é muito chato. Porque, putz, se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. Então, se você tivesse complicado. comprado Tesla, né, que subiu bastante, se você tivesse investido em Apple, na Meta, né, que subiram pra caramba. Eu Se tivesse investido em Prio lá em 2018, que teve um aumento de 2.000% até agora, Não faz tava bem sentido. também. Ai, Evelyn. Não, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Olha aqui. Foco aqui no rabisco. Esse daqui. Não dá pra É entender. impossível entender. É impossível. Mas as melhores Tá reuniões demais foram isso assim. aqui. É o mapa do tesouro. É. Eu vou começar a fazer mais podcast com papel e Rabiscando. caneta aqui. Porque acaba... Eu só consigo pensar assim. Papel e caneta. Mas isso é desde do banco. Desde o banco. É, porque a cabeça vai milhão, as coisas vão acontecendo. Eu gosto de vou fazer falando. anotação também. Próxima vez que você me convidar, eu vou anotar umas coisas também. O próximo que você também for, por favor. Eu vou Pode assistir o deixar. seu próximo podcast, você tem que falar lá, papelzinho e caneta. Ela entendeu. Evelyn, sei lá, acho que a gente deve estar chegando ao fim, não tem ideia quanto tempo a gente falou. Também nem ideia. Foi diferente o nosso, viu? Foi diferente, Foi, né? foi massa, foi bem legal. Porque normalmente eu fico te enchendo o saco aí pra saber mais de você. Você foi desviando, você me fez pergunta e tá quase me Tem que ser convencendo. uma troca, né? Tem que ser uma troca. Você pergunta de mim, eu pergunto de você. Eu já tinha perguntado pro Guilherme como é que ele começou como trader, como que ele chegou aqui na TC. Então, já cheguei aqui no estúdio perguntando sobre tudo, sobre as câmeras, sobre as luzes, o microfone, já pedi indicação, enfim. Você Acho tem que uma... é uma troca, né? E você tem uma energia boa, parabéns. Ah, muito obrigada, você também. Pra onde você vai, hein? Conta onde que eu vou? na sua cabeça aí. Quais são os próximos passos da Evelyn? Quais são os próximos passos? Seja ele pessoal ou seja ele profissional, pra gente poder te acompanhar e falar, olha lá. Eu tô muito feliz agora com o momento atual. É o seu momento. Nossa, é que eu amo o que eu faço. E eu acho que eu consigo... Eu passo isso pras pessoas, sabe? Eu amo fazer o que eu faço, eu amo fazer os vídeos, eu amo ensinar as pessoas sobre o mercado, que elas possam entender de uma forma fácil sobre o mercado financeiro, sobre economia, sobre o que está acontecendo no mundo, sabe? Porque às vezes a gente lê uma notícia e não entende. Então, eu leio a notícia, eu entendo, e aí eu transmito de uma forma mais fácil para as pessoas. Então, eu amo fazer isso, sabe? Eu amo o ambiente da Genial Investimentos. Eles me deram uma super oportunidade, sou super grata e sou comprada com a empresa.
Então, falo para todo mundo. E eu acho que uma coisa que me fez ser excelente esse ano e ser destaque na empresa foi que desde o começo, eu já me comportava como sócia. Então, eu já era empreendedora antes. Então, eu cheguei na empresa, não, deixa eu pensar na cabeça do Rodolfo, que é o nosso CEO. O que ele quer, sabe? O que eu posso trazer de oportunidades para a empresa. Então, eu não faço só o meu trabalho de fazer vídeos e gerar conteúdo e conectar as áreas da empresa. Eu trago muito mais. Eu acho que isso que eles viram em mim vale muito, sabe? Então, eu só retribuo e sou super comprada com a empresa, adoro lá. E eu tenho uma parceria com outras marcas que eu sou embaixadora também. Então, a America Chip, que quando você vai viajar, fazer uma viagem internacional, você compra o chip no Brasil, você já chega conectado. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, você já vai viajar, não precisa passar aquele perrengue de ficar procurando o chip. E aí, eu tenho uma parceria com a Insider também, desde a pandemia, até antes da pandemia. Faz tempo que eu tô com eles, que são roupas tecnológicas, que eu acho incríveis. É um casal de empreendedores, o Yuri e a Carol, e eles são maravilhosos. Me conta um pouco mais sobre isso aí. A Insider, você nunca viu num podcast? Pô, fala pra você, eu sou um cara ruim de... O pessoal conhece, com certeza. A Insider são roupas tecnológicas. Então, inclusive, eu tô com a underwear deles, que é impecável. Então, eles têm uma best-seller, que é a Tech T-shirt. Olha como eu sou vendedora, gente. Eu sempre falo para as pessoas, o influenciador tem que ser um bom vendedor. Então, a Insider tem a Tech T-shirt, que é o best-seller deles. Então, uma camiseta preta que não desbota, ela desamassa no corpo. É perfeita, é incrível. Pessoal da Insider, manda uma pro Guilherme aqui, por favor. Eu pensei, ela trouxe aqui. Não, com certeza. Eu pedi para eles mandarem. É maravilhosa a camiseta. E eles têm uma linha de roupas masculinas, roupas femininas, roupas para o esporte. Então, eu já trazia no meu Instagram um pouco da minha vida jogando basquete, fazendo musculação. E aí, a gente fez essa parceria para ter uma troca de fotos e vídeos e conteúdos e eu poder divulgar a marca como eu puder. Hoje é você por você ou você tem uma assessoria? Não, só eu que cuido de tudo. E aí tem a Páprica também, que eu tô vestindo. E que eu amo também, que são roupas para mulheres como eu, do mercado financeiro, que trabalham. E que são roupas também com tecido diferenciado, com corte legal. São lá de Curitiba, tem várias lojas, uma marca com quase 40 anos de história. Então, eu faço essa parte também, não dependo só do meu trabalho na Genial. Sim. Trabalho como influenciadora, mais como... Não digo que é bem influenciadora, é mais como embaixadora das marcas. O que faz uma embaixadora? Uma embaixadora oficialmente, assim, ó. Que eu vejo que às vezes as pessoas... Eu já vi anúncio de, sei lá... Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, que acho que é o que mais todo mundo vai se identificar. Eu vi uma vez a Juliette sair gigantesca do Big Brother e daqui a pouco o Instagram dela era embaixadora de um monte de marcas, inclusive da Lojas Americanas. Uhum. Mas qual que é o maior conceito ali? É realmente falar da marca? Você tem um cronograma com essas marcas? Como é que funciona ser embaixadora de uma marca oficialmente? Assim, ó? Alguém te entrega um script? Como é que funciona? Funciona com uma conversa com as marcas, então eu não pego muitas marcas, até para eu poder entregar o máximo, né, do meu potencial para elas. Então tem uma conversa inicial. Eu vejo o que eles precisam. Então, por exemplo, a Insider, eles querem vender mais, mas também falar sobre a marca, sabe? A America Chip quer vender, mas ela quer ficar conhecida. É uma empresa de Orlando, então eles vendem os chips aqui no Brasil. Uhum. Então, elas querem ficar conhecidas. Porque se as pessoas sabem que existe o chip internacional, elas vão comprar. Porque é muito bom. Então, se eu for viajar, eu já vou lembrar imediatamente. Não, com certeza. E aí, a embaixadora, ela traduz o que a marca quer passar de mensagem. É tudo comunicação, que é muito o que a gente faz lá no marketing da Genial. Então, o que a gente quer passar de mensagem? Então, a America Chip, ela faz eu faço vários vídeos para eles sobre viagens, sobre notícias sobre viagens. E aí, eu incluo a parte do chip. Então, é você quem conduz. Mas é tudo uma conversa. A gente tem uma conversa antes, aí o que a gente vai fazer esse mês. As marcas de roupas também, eu contrato uma fotógrafa, porque não dá pra pedir pro meu marido tirar foto pra mim. Antes eu tava treinando ele pra tirar foto pra mim, mas ele ficou muito ocupado. Mas ele tira quando eu peço. Mas aí, lógico, com uma fotógrafa
profissional, a gente consegue Sim. entregar um conteúdo de qualidade, tanto para postar no meu perfil, quanto para postar nos perfis das marcas. O que seu marido faz? Fiquei muito curioso agora. O meu marido, ele é empreendedor e ele foi candidato a governo do estado de São Paulo e ele foi deputado federal, com 218 mil votos, um dos mais votados de São Paulo. Então tá ocupado. E a gente conversa bastante sobre mercado, ele me ajuda bastante também nos vídeos, ele faz vídeos também no perfil dele, @ViniciusPoit. E a gente tem muita troca, a gente fala bastante. A gente tava viajando agora no último final de semana, a gente foi para um casamento em Carneiros, e aí a gente tava tomando café e falando sobre a estratégia do Barsi, porque ele tava lendo o livro do Barsi, então, tipo, eu não sei o que os casais falam, sabe? Mas a gente fala bastante sobre mercado, mundo, enfim. E eu acho uma troca maravilhosa que a gente tem. Eu vou te fazer um convite ao vivo, pode? Lógico. Ou é chato? A gente vai ter uma troca daqui a pouco e eu queria convidar você e ele pra gente fazer um bate-papo. Lógico. Você acha que ele topa também? Topa, sim, com Joga certeza. uma resenha dele e fala, amor, ó, fizeram um convite aqui pra gente fazer. Com certeza, estaremos lá. Porque é muito legal a gente juntar esse lance de novo, né? Pra matar a jogada política com o mercado financeiro e a visão, né? A visão que ele tem, a visão que você tem, a visão que a gente tem a respeito do Brasilzão referente a esse momento que a gente tá passando. Eu acho que vai ser uma situação extraordinária para todo mundo. Fechado. Combinado. Agradecido, viu? Foi um enorme prazer. A gente estava muito ansioso para conhecer você. Você, de novo, hoje de longe, e não é puxa-saquismo, eu acho que é uma honestidade. Nasceu muita gente para fazer o que você faz, né? Nossa, existiu um momento que você abriu o Instagram e começou todo mundo a falar de mercado financeiro. E é difícil. Eu sou um cara que, de novo, tô todo dia falando sobre, e eu comecei a acompanhar, todo dia você está falando sobre. Mas você se dedicou e você traz uma leveza que, de novo, você fala de inflação sem ser ruim. A pessoa tem que entender, né? Isso é genial. E eu acho que tem que ter muita transparência na fala, falar sem ir para um lado ou para o outro, sabe? E não errar também. Porque eu tenho muita responsabilidade de representar a Genial nos meus morning calls, né? Nos vídeos que eu faço. E então, você também. Não, com certeza. Então, eu me certifico que tá tudo certinho, alinhado com tudo que a casa pensa, com o nosso research, com a macroeconomia. E aí eu falo, sabe? Então, acho que é um trabalho, assim, minucioso. Você tá preparada, né, pra falar. Você tá com tudo pronto. Você tá preparada pra falar, exatamente. Porque a gente também não quer passar uma mensagem errada, né? Sim. Porque eu tava lendo um relatório, acho que era da Ambima, que não lembro agora a porcentagem, mas uma grande porcentagem dos investidores que a gente tem hoje na Bolsa vai pelo que o influenciador de finanças fala. Nossa, isso é... E isso é uma realidade. Fogo. Nossa, então a gente tem que ser muito consciente com que a gente passa de mensagem. Sim. Eu vou sair aqui falando, compre tal ação, invista aqui. Não, vamos ser conscientes, sabe? Porque eu não quero ser responsável pelo risco daquela pessoa, sabe? Educação, acho que muita gente né? não tem essa consciência. Sim, sensacional. Você tem hater? Você falou rapidamente ali. Deve ter. Nos vídeos, acaba tendo muito comentário, principalmente no TikTok. Inclusive, gente, sigam a gente, Genial Invest. A gente tá crescendo muito no TikTok, tá bombando lá. Tem muito comentário, então eu acabo não vendo tanto, sabe? Eu vejo o que o pessoal tá comentando, se tá ok, se estão gostando do vídeo, mas às vezes quando eu falo um pouquinho sobre, por exemplo, sobre a exportação... Política, qualquer coisa. Tem gente batendo, mas assim, o pessoal não bate tanto em mim, bate mais no governo. Eu só tô passando a mensagem. Então, deve ter um monte de hater, mas tem muita gente que elogia também. Hater é importante. Eu assisti uma série do Netflix. É importante? Eu vou levantar uma bola aqui rapidão. Eu assisti uma série do Netflix chamada... Eu sou... algumas coisas pra gente se entregar aqui. Eu só assisto filme ruim. Assisti pouquíssimos filmes na minha vida. E série, então, nossa, olha, eu vou te contar... Porque eu trabalho numa intensidade muito grande e eu tenho um filho de 5 anos. Então eu chego em casa... então eu super entendo. Fica numa pauleira gigante, então é difícil eu parar pra assistir uma TV. Aí, abriu o Netflix esses dias e assisti uma série. Eu recomendo, que é curtinha e é sobre o assunto que a gente tá falando. Chama Sem Filtro.
É Não uma assisti. menina que quer ser influencer. Ah. Ela quer ser influencer, ela larga a faculdade, tudo pra ser Ai, meu influencer. Deus. E aí, quando ela teve o primeiro hater dela, ela ficou psicologicamente abalada, mas ela aprendeu que o hater é muito importante. É ele que te alavanca. Porque se o cara te odeia, mas ele tá lá pra te xingar, e ele dedica o seu tempo pra isso, é porque você tá num caminho bom. Acho Tenha que eu mais haters também. bloquearia, sabe? Não sei. Mas ó, você falou de um ponto super importante, de perder a cabeça, sabe? Eu acho que aqui na Faria... A gente tá bem próximo daqui, né? A gente tá ali na Faria Lima 3400. Inclusive, vim andando até aqui. Me convida que eu quero conhecer. Com certeza, tá convidadíssimo. Eu acho que a gente tá vivendo numa época em que tá tudo muito louco e as pessoas estão perdendo, As assim... estribeiras. Então, assim, é muito trabalho, sabe, não consegue ter tempo com os amigos, não consegue treinar. Então, eu acho super importante pra você estar bem aqui, Sim. pra você performar bem no trabalho, você ter um gerenciamento do seu tempo no trabalho. Então, se organiza pra poder ter entrega e performar bem no trabalho, que é o mais importante, mas também ter um tempo pra você treinar o seu corpo. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu vou pro basquete, eu esqueço de tudo. Não Você ainda lembro. joga? Eu jogo quase todos os dias, lá na competition. Que da hora. Então eu vou treinar, vou pro basquete, tô ali no jogo, concentrada, não penso em economia, não penso no que eu tenho que fazer, nas entregas que eu tenho que fazer. Então eu acho super importante esse equilíbrio, sabe? Uma alimentação saudável, pra você tá bem, sabe? Porque muita gente não tá bem. Sim. E tem que fazer tratamento, e a gente tá vivendo uma loucura, principalmente agora com a pandemia, tudo que aconteceu. Bagunçou. Muita gente perdeu o emprego, e a gente tá vivendo momentos difíceis. Então, eu acho muito importante a gente ter esse equilíbrio, cuidar da saúde mental e da saúde física. E a vida não é só trabalho, Sim. sabe? Eu acho que isso é super, super importante. Encontrar os seus hobbies, né? Uma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de correr, gosto de jogar basquete, gosto de cozinhar. Não tenho tanto tempo pra cozinhar, né? Mas... acho que esporte é um negócio que alivia, sabe? O estresse. Aí você volta mais leve, endorfinado. Fechou com chave de ouro. 1,76 m 76. com salto. 1,85, sei lá. Evelyn, muito obrigado mais uma vez. Foi sensacional te conhecer. E a todos vocês, pessoal, que acompanhou essa história maravilhosa, pegou, anotou os insights. Deixa... Ó, primeira vez que eu gaguejei no final. Não deixe de clicar aqui no botão curtir, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdos aqui do TC e também, obviamente, seguir e acompanhar essa história da cronologia de conteúdo da Evelyn, porque realmente é sensacional, e aprender cada vez mais, não só sobre finanças, mas sobre academia, sobre basquete, sobre tudo, cozinha. Eu duvido que você vai postar uma foto de um pratão bonito nesses próximos dias. Um beijo no coração de todos, até o próximo episódio de Frente com o Gui aqui no TC. Fui!